mais um episódio do Valley Talks. Hoje estamos com uma rapariga que eu já não vi há muito tempo. Conhecemos há muitos anos atrás na escola, através de amigos. Ahm, ela é imigrante, emigrou à procura da descoberta dos objetivos que ela tinha. E estamos aqui hoje com a Nélia. Olá, Nélia, tudo bem? Olá. Consegues explicar quem é que é a Nélia hoje? Anélia, sempre foi uma pessoa muito, criativa, muito confusa. Passei, um desafio na escola de saber o que é que eu iria ser mais tarde, e não fazia a mínima ideia de onde é que iria, ir. Hum, eu sinto que nós somos muito pressionados desde que somos muito novos. Pá, tens que decidir o que é que vais ser quando cresceres. E para mim foi super difícil eh, eu tomar essa decisão. E então andei a saltar um bocadinho entre artes e humanidades e ciências e mecânica de aeronaves e depois voltei, e depois saí, e depois, entretanto, não sabia bem o que é que iria fazer? Passei mal, estava confusa. Será que eu conseguiria fazer alguma coisa? Será que vou ser alguma coisa aqui? Será que devo explorar uma coisa lá fora? E então isso tornou-me um bocadinho assim, uma mentalidade sem limites. Ok. À procura um bocadinho à procura desse limite mesmo, não é? Portanto, tu estás a falar e eu sinto exatamente o mesmo. Eu senti exatamente o mesmo. Que é aquela pressão de tens de definir alguma coisa, tens de decidir alguma coisa para ti, para aquilo que vai ser o teu futuro. Mas na verdade, ninguém sabe. São as experiências é que nos definem, né? As experiências, aquilo que vai ser o nosso caminho, e aos poucos e poucos vamos caminhando, é que vamos definindo aquilo que nós nos tornamos e aquilo que gostamos de ser. Ahm, Portanto, pronto, só para dizer que, que entra um bocadinho também nesse sentimento. Queria perguntar como é que tu te defines hoje em dia, nesta fase da tua vida. Hum, Continuo a ser super criativa, mas um bocadinho mais organizada nos projetos e nos sonhos que tenho. Deixei um bocadinho o medo de ir à procura de algo que quero. Muito em parte agradeço à minha mãe, porque sempre me disse: Opa, filha, no pior dos cenários tens sempre uma cama quente e um banho quente cá em casa. Isso sempre me deu força para arriscar e continuar. E pá, nada é impossível, Tu nada. achas que isso foi um dos pontos fundamentais e que foi dos pontos diferenciadores teres o apoio da tua mãe? Definitivamente. Eu nunca conseguiria ter feito nem 5% se não fosse a minha mãe. Lá está, quem diz mãe, diz outra pessoa que nós tínhamos em grande conta também. Ahm, Pessoas que estão perto de nós e que nos dão aquele apoio. O mundo pode estar todo contra nós e que só diga assim, ok, vai. Acho que é desbloqueador, não é? Desses limites que tu falas e que se procura. Ahm, Como é que era a tua vida antes de ires, a tua vida em Portugal? Como eu disse, na escola eu estava mega confusa. Eu acho que pessoas, ou neste caso crianças de 16 a 7 anos, não deveriam ser sujeitas a decidir aos 16 ou aos 17 anos o que é que vão fazer o resto da vida deles. Acho super cedo. Epá, e estava perdidíssima, confusa, e decidi meter uma pausa nos estudos, até decidir o que é que eu iria fazer. A minha mãe, mais uma vez, ajudou-me, encorajou-me a ir para Lisboa, recomecei a minha vida toda lá. Pá, e comecei a trabalhar num café que passava música kizomba, a lavar casas de banho, a apanhar beatas no jardim e na Copa. Foi assim que começou. Eu tinha uma janelinha pequenina, onde eu começava a falar com as pessoas que gostavam muito de aprender línguas e falava já um bocadinho inglês e adorava falar o francês, o espanhol, etc. E aquilo deu-me motivação, tipo, ok, se calhar é isto. Comecei a trabalhar no bar, depois também comecei a trabalhar em restauração, e foi aí que começou um bocadinho o O caminho caminho da da restauração. restauração.
Tu foste com que idade? Eu fui de Évora para Lisboa aos 17 e meio, quase 18, e depois de Lisboa fui para o Dubai com 21. Uma idade ainda, aliás, uma idade de descoberta completa. Mesmo que já tenhas alguns pontos definidos e alguns objetivos definidos, né? Hum, como é que surgiu essa ideia de ir para o Dubai? Não surgiu, e eu acho que é isso um bocadinho. As coisas, pá, muito dificilmente uma oportunidade te vai cair no teu e-mail ou te vai bater à porta. E foi um bocadinho assim, foi, eu naquele ano estava a trabalhar no bairro Alto Hotel, em Lisboa, e também estava a trabalhar em 2 ou 3 sítios mais. Eu começava, o meu dia começava por volta das 8 da manhã, depois fazia um turno completo, ia para outro trabalho entre as 4 e as 5 da tarde até à meia-noite, depois tinha ali uma pausa e outra vez para outro trabalho até por volta das 4 da manhã. Ia à casa, dormia uma sesta de 2, 3 horas, voltava a trabalhar. E assim era, e assim era, e assim era. Opa, e no final do mês era metade com recibos verdes, era metade ali, de alguma forma não conseguia pagar as contas. Conseguia pagar as contas, mas Não sobrava nada, não, não é? não dava assim, pronto, E an- como toda a gente sabe. Pois, Eh, Naquele ano, se calhar, ainda era um bocadinho mais, porque era mais nova, tinha aquela, ai, queria muito esta televisão, e queria muito isto, e queria muito o carro, e queria viajar, e não sei o quê. Era um bocadinho diferente da mentalidade que eu tenho agora. Mas foi um bocadinho por aí, foi, pá, eu quero fazer um bocadinho mais do que isto. Já saí de uma pequenina cidade para Lisboa, consigo fazer isto, consigo fazer um bocadinho mais. Só que naquela altura foi muito random. Foi. Estava sentada e eu, opa, eu estou cansadíssima, eu estou a começar a ter espasmos de cansaço, não consigo fazer mais do que pagar as contas. Ahm, Estou a trabalhar no melhor boutique hotel de Lisboa. Acho que naquela altura até era o boutique, um dos 3 melhores do país. E eu, opá, mas trabalho no mais pequenino, porque não no mais alto ou no maior. Então, pá, naquele dia agarrei-me ao computador, pesquisei o hotel mais alto do mundo. E foi o Ginebra Marriott Marquis. Tive muita sorte, porque tive uma pessoa que depois foi um grande apoio no Dubai, a Nicole. Ela encontrou o meu currículo, mandou o meu currículo para o manager do restaurante. Passado um mês, estava no Dubai. sério, assim, de repente. Super Engraçado, random. que engraçado. Bem, Pá, mas lá sem está, mesmo. mas foi uma ação tua que despoltou isso. Exato. Ahm, eu aqui, e voltando um bocadinho ali à parte dos horários que tu fazias e na parte de não sentires ou de sentires sobrecarregada, eu queria perceber um bocadinho, tu estavas-te a sentir sobrecarregada neste sentido ou cansada, mas eu queria perceber se era mais pelo esforço dos horários em si ou se era mesmo por não veres evolução. Não veres que, por mais esforço que tu tivesses, que ao fim do mês não alterava nada, percebes? Eu acho que era um bocadinho de tudo. Eu acho que, após ter tido, muitos, problemas a decidir o que é que eu queria fazer, e quando descobri a hotelaria, a restauração, senti: "Ok, se calhar é aqui mesmo que eu pertenço, gosto de línguas, gosto de gastronomias, gosto de bebidas, etcétera". E comecei-me a ficar super motivada, e acho que foi um bocadinho de começar a ficar workaholic também, porque eu acho que não tinha a necessidade 100% de ter 3 turnos diários. E também não tinha a necessidade financeira de o fazer. Mas naquele momento foi: "Opa, sinto-me bem a fazer isto, quero aprender o quanto mais possa". Tive, pá, umas chefias fantásticas, tive umas oportunidades muito boas de ter a oportunidade de trabalhar em estrelas Michelin, fazer diversos tipos de serviço, ter sido dada a responsabilidade, a confiança de chefias. Pá, e aquilo tudo, opá, finalmente isto agora está a começar a acontecer, e adoro tipo, trabalhar. E era tudo um mundo que me excitava imenso. E foi um bocadinho por aí também, não foi só o dinheiro, mas eu queria mais. Epá, isto tinha imensos países a descobrir, e há imensas línguas, e há imensas pá, sei lá, receitas, e quero mais. E começou um bocadinho por aí.
E começas a ter contacto com outras culturas, com pessoas de outros países e que se calhar que começas a ficar com curiosidade de conhecer também outros ambientes, não é? Exato. Hum, E foi tu engraçado porque, eu na altura onde, quando fui para o Dubai, eu trabalhava em 3 ou 4 sítios, regularmente, quase full time. E conheci um casal, ele é alemão e ela é japonesa, e conheci eles num dos meus primeiros dias a trabalhar no Fonte Cruz, da Marriott, e isto foi em 2013, 2012, salvo erro. E eles foram-me visitar à Noruega o mês passado. E foi super giro, super giro. E depois há estas coisas que tu encontras, hotelaria é isto, é basicamente ser pago para fazer amizades à volta do mundo. Ah, yeah. tu tens uma grande rede de contactos hoje em dia, certamente. Não digo Sim, se calhar contactos para negócios também, mas não falando de negócios, mas de amigos espalhados pelo mundo. Deves ter criado imensos amigos, não é? sim, 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 especialmente no Dubai, e agora na Noruega, claro, mas eu acho que foi mesmo no Dubai que conheci imensas culturas e que abriu as portas a muitas outras coisas. Tu tendo essa ambição toda, tu no Dubai certamente estiveste na tua praia, porque o Dubai é o lá está, é a zona da ambição, né, ou que pelo menos quem para lá vai, certamente é muito ambicioso. Toda a gente quer muito, muito, muito e querem trabalhar e trabalham efetivamente para crescer, Hum. né. O Dubai é uma longa história, porque eu acho que o que nós vimos muito na média, na mídia, para já as pessoas pensam que eu teria que andar de burca e pensam que não podia conduzir e tive muitas perguntas do género: "Ah, mas podes fazer isto, mas podes fazer aquilo". No Dubai és tratada, na minha opinião, porque não não quero chatear ninguém, mas na minha opinião e a experiência que eu pessoalmente tive, foi muito boa, de uma perspectiva. Por exemplo, felizmente ou infelizmente, sendo mulher lá, eh, tu tens um salário normalmente maior do que o homem. E a razão disso é porque eles querem estar mais evoluídos e querem motivar a mulher a estar mais no mercado de trabalho, etc. E então eles normalmente pagam um bocadinho mais para a mulher liderar ou trabalhar. Tu tens, por exemplo, nos shopping malls, nos Sim, centros nos centros comerciais, comerciais. no primeiro andar, perto da porta, tens os parkings cor-de-rosa, que é só para mulheres. Aqui há um bocadinho a discriminação, porque não só as mulheres têm crianças, né? Supostamente também há homens que têm crianças e não deveria ser cor-de-rosa, porque, quer dizer, mas tens muito isso. Se tu fores, por exemplo, a uma entidade governamental e tiveres tratado alguma coisa, tu tens duas filas. Tens a fila da mulher, que é atendida primeiro, e tens a fila regular. Ahm, Portanto, a ideia de a mulher não pode fazer nada, eu acho que não é bem assim. É mais, a mulher é um tesouro e deve ser tratado. Agora, tens a parte da religião, que isso já é outro tópico. Mas nem toda a gente no Dubai é muçulmana. A maior parte, aliás, não é. E cada vez mais e mais tu tens uma um os residentes são mais, multiculturais. Tens imensas Ok. pessoas de Sim, multirreligiões se calhar, não é? yeah, e era isso, e no Dubai foi super giro porque, eh, naquela altura eu nem falava inglês fluente. Foi mesmo: "Opa, está aqui uma oportunidade, estou preparada". Não, tu não estás preparada, mas alguma vez vais estar. Tu nunca vais estar preparado para nada. Tu nunca vais estar preparado para sair do país, tu nunca vais estar preparado para deixar a tua família, tu nunca vais estar completamente preparada para ter um filho ou possivelmente casar, tu nunca vais estar preparado para ter a posição acima na companhia, que vais estar preparada. Claro. Vais ter que te adaptar à medida que vai acontecendo, não é? Yeah. É engraçado porque tu foste para o Dubai há muitos anos atrás. Muitos anos, pronto. Para aquilo que nós vemos hoje em dia e o tempo lá passa a correr, Uhum. não é? Em 2013. 2013. São 13 anos, é muito tempo.
Se calhar são, lá são 13 anos, cá se calhar são 26 anos de evolução que lá passam em metade do tempo. Sim, Hum, é assim, tu tens como é que se diz? Um speed de evolução que é inacreditável. Eu às vezes estava a conduzir o meu carro, olhava para a direita, e um edifício novo, não tinha reparado. Super normal, porque lá a mão de obra é imensa e está a competição é super alta, oportunidades de trabalho são gigantes, porque eu lembro-me em 2019, quando eu saí, foi o meu último report acerca do que estava a passar, havia em média 27 novos restaurantes a abrir todos os meses. Lá é bumba, bumba, bumba. O que é que acontece? Estás sempre a saltar de um lado para o outro, a subir de posição, vai outra posição. A desvantagem, ou digamos, o que eu não amei no Dubai foi haver muito racismo, que não vai de encontro aos meus valores, e foi uma das razões de eu querer sair. Há muito racismo no que toca, por exemplo, tu tens uma pessoa de uma cultura, por exemplo, indiana ou asiática, e tu tens uma mulher europeia. A mulher europeia, independentemente da experiência, vai sempre ganhar mais. E especialmente lá era muito do teu visual. É bonito ou é bonita, é alto, é alta, é loiro de olhos azuis, ganha mais. E eu acho que isso é um bocadinho grande, injusto. E é uma das coisas que eu amo na Noruega, é ter muito a flat structure, sim, estrutura uma estrutura base, não é? estrutura base, porque o que conta, por exemplo, na Noruega, é só mesmo os teus anos de experiência. Eles nem querem ver uma fotografia ou nem querem. Pá, tens um ano a mais, recebes isto. Trabalhas há 5 anos, recebes X. Não há nada que tenha a ver com és indiano, és português ou és Claro. britânico, nada a ver. Nacionalidade, aspecto. Pois, o Dubai é muito, pelo menos eu tenho também essa noção, que é muito à base do aspecto, não é? E, aliás, e tu tens muita gente, as pessoas vão para lá, por força que tu tens de estar com o melhor aspecto possível, para fazer melhores negócios possíveis, muito potencialmente por causa disso que tu estás a dizer, efetivamente, porque os negócios são feitos pelo aspecto que tu tens. E quanto mais apresentável tu fores, que é a ideologia que, pelo menos, é o que me transmite a mim. Hum, Quanto mais apresentável tu fores, melhores negócios tu fazes. Mas na Noruega, bem, tens completamente ambientes completamente diferentes, distintos, não é? Sim, é uma cultura completamente diferente Hum, em tudo. Muito mais liberdade, certamente, ou mais despreocupação pelo outro, talvez, pelo aspecto, digo eu. Sim, na Hum, Noruega tens exatamente o oposto da cultura árabe. Apesar de haver muitos refugiados e haver muitos árabes, e é uma cultura super mista, uma coisa que eu não esperava, foi quando eu visitei a Noruega a primeira vez, ehm, que tive também muita sorte em conhecer as pessoas que conheci logo no início. Tu na Noruega tens acesso à integração no país que pá, é incomparável. Hum, as companhias, os teus empregadores, por exemplo, eu antes de começar o meu primeiro trabalho já estava a tirar o curso de norueguês para me integrar na comunidade, para me integrar no país. Não só porque é o interesse da companhia, não só porque te faz um melhor empregado, mas porque é o interesse da cultura. Tu mudaste para aquele país, vais pagar taxas naquele país, tens que te integrar, é o objetivo. Que eu acho que não é bem o que acontece em Portugal neste momento, infelizmente também. Mas lá a educação não é gratuita, mas há várias ajudas do governo para a pessoa poder continuar a estudar até ser velhote. E há sempre uma motivação da parte de, ok, temos que educar os nossos cidadãos, os que pagam as taxas, claro, basicamente, claro, claro. Os para se contribuintes. integrarem, para termos uma cultura mais forte, para termos uma cultura mais culta. E nem há questão de este é homem ou esta é mulher, que tens o cabelo azul, és transexual, és gay, nem há conversas sobre isso. É, ok, este é o currículo, ok, tem um ano
de experiência, tem um certificado disto e disto, queremos conhecer. Este e este ganha o trabalho. E há imensas leis e apoio no que toca aos empregados. E há muitos direitos eh, para aqueles que vivem, que se mudam lá, sendo imigrante, não sendo imigrante. Tu achas que não. Fazendo aqui uma comparação, porque nós. Isso tudo que tu estás a dizer são pontos que nós aqui temos muita preocupação. E hoje em dia temos por causa das culturas, porque vem de pessoal do Paquistão, vem de Marrocos, do Nepal. Digo estes porque são os que estão mais descritos aí nas notícias. Mas efetivamente, quanto mais destaque tu dás a isso, mais diferenciação existe. Não é? Hum, e é engraçado porque lá está, quando eles tentam inserir, quando tentas inserir no ambiente da Noruega, né, no país, na cultura, não é a cultura em si, basicamente estão-se a inserir num plano em que tu podes ser aquilo que tu és e aquilo que tu queres ser, não é? Tu vês isso assim dessa forma ou Ahm, a Noruega trabalha de diferente forma para diferentes culturas. Eu não estou bem a par o que é necessário se não fores europeu, por exemplo, mas eu acho que nós temos uma liberdade que nós eh, nem damos valor, especialmente a nossa geração. Ahm, mas as mesmas culturas aqui em Portugal e na Noruega são tratadas completamente diferente. Tu tens as mesmas culturas a mudarem-se para a Noruega porque há apoios diferentes. Eu sinceramente não estou bem a par dos tratados políticos e tudo mais, porque sou sensível a isso e magoa-me imenso. Mas lá eles integram as pessoas. Como o governo, tu tens imensos apoios, tipo, aqui seria traduzido, sei lá, ou desemprego, ou algo do género, ou embaixadas, etc. Em como tu tens aulas diárias de aprender norueguês para te integrares na cultura. E ao integrares na cultura, tu vais perceber como funcionar melhor. uh, por exemplo, imagina que isto acontecia em Portugal. Se Portugal desse mais apoio aos imigrantes, sejam eles de onde forem, a aprender português, eles provavelmente respeitariam e entenderiam melhor a nossa forma de comunicar, de trabalhar, de ser, de pensar e se calhar conseguiriam talvez evoluir um bocadinho o país connosco. Não seriam uma ameaça. Vêm tirar os nossos maridos e vêm tirar os nossos trabalhos. Não, vêm nos ajudar a fazer um país melhor, vêm nos ajudar a manter a nossa cultura, a fazer os trabalhos árduos, ou mesmo que não sejam, desenvolver negócios e abrir mais oportunidades de trabalho, etc. E há vários imigrantes, por exemplo, não sei se poderei dizer isto, mas depois vocês cortam se quiserem. Mas o meu namorado é uma mistura de tudo, de mãe norueguesa com pai marroquino, viveu em Espanha, etc. O pai dele, sendo de Mélia, de Marrocos, mudou-se para a Noruega, teve uma integração no país e agora é professor de norueguês para mais imigrantes. Ou seja, é uma. Ok, tu tens o país a ajudar-te a integrar e tu ajudas outros a integrarem-se também. ok. É um ciclo, não é? A questão, tinha aqui uma questão que é uma dúvida, que não é dúvida, é mais uma observação, mas que gostava do teu ponto de vista. Na Noruega, já tendo esse ambiente criado, né? E essa mentalidade já está criada e já está definida essa forma de reeducar, digamos assim, a parte da cultura ou pelo menos da adaptação. Se toda a gente executar da mesma forma, uma pessoa que queira contrariar é obrigada mesmo a seguir os outros. E nós aqui temos o contrário. Aliás, o processo é o mesmo, a pessoa é obrigada a seguir porque vai pelo movimento das massas, Hum, mas vão pelo negativo. Percebes o que eu digo? Exato. Aqui se toda a gente estiver a criticar, lá está, e a dizer que eles vêm a roubar os trabalhos ou que vêm a fazer isto ou aquilo, toda a gente vai dizer isso. Tu tens uma lei
não é uma lei onde aparece mesmo no livro de leis oficiais, mas é uma lei que nós devemos, como cidadãos ou como noruegueses ou o que for, temos que supostamente seguir e de uma forma ou de outra tu ou já pensas assim ou começas a pensar quando começas a ir. Chama-se Janteloven, que basicamente traduz a lei do povo. E a lei do povo tem vários mandatos, mas é basicamente tu não te podes superiorizar a ninguém e somos todos iguais. Ou seja, eh, eu estou a servir uma pessoa no restaurante. É uma coisa que eu acho que é super diferente aqui em Portugal e faz-me uma confusão enorme. Tu tens doutores, senhores engenheiros, etc, etc, imensos títulos de pessoas que estudaram imensos cursos, epá, são CEOs, são diretores de companhias, e tu não os tratas por senhor doutor isto e aquilo. Tu tratas por João. Não há nada de, ou seja, é uma estrutura flat. Somos todos iguais, nós pagamos todas as taxas, todos que temos no trânsito, a regra é igual. Legalmente, não interessa se tu és bangladeshi ou se tu és norueguês. Se o norueguês fez algo errado, o norueguês paga pelo que fez errado, não é o Bangladesh ou alguém da Índia. A lei funciona, pelo menos pela minha experiência pessoal, que já tive experiências, eh, funciona tudo igual para todos, sejas de onde for. Ok, ok. Isso é bom, não é? Quer dizer, tu podes estar descansado e evita muitos problemas, evita aquele tipo de confusão e de conversa desnecessária, Exato. E não é? também uma parte dessa lei, se quiserem podem pesquisar, chama-se Jentaloven. Ahm, Também está uma parte que eu acho que faz muita falta no mundo, que é as pessoas exibirem-se muito. Ai, eu tenho um salário, agora tenho um grande salário e tenho uma casa e tenho isto e aquilo, e as pessoas mostram-se muito. Pá, tu tens uma casa assim, mas o que tu tens mesmo é uma mortgage, é um crédito durante 30, 40 anos. Tens uma Mercedes, é pá, está pago. E não há necessidade Sim, mesmo que esteja pago, não é? Mesmo que é um carro, tu compraste, ok. É um Exato. carro. Não há imensas pessoas, por exemplo, uma das minhas primeiras entrevistas, porque eu vim do Dubai, fresca, né? Que é tudo, o que carro é que tem, e que marca de relógio, e que marca de roupa, e não sei o quê. E uma das minhas primeiras entrevistas em Oslo, na Noruega, foi, deste momento, é um dos 10 melhores bares do mundo. E naquele ano era já dos 50. Ou seja, a pessoa que me foi entrevistar, pá, era um. Ok, tipo, tenho mesmo que preparar para esta entrevista, bem nervosa. E ele vem, estava a chover, ele vem com bicicleta dentro do bar. E pá, todo molhado, todo encharcado, pá, nem tinha um fato nem nada, pá, completamente normal. E lá é isso, lá não é, opá, Eu vejo, conforto. é, estás-me a fazer lembrar um episódio que eu tive, que quando eu vim de Londres, vivi lá 2 anos, e via as pessoas a passarem com as bicicletas, andavam de bicicleta e depois transportavam as bicicletas no metro, iam às compras, levavam a bicicleta dentro do supermercado. Tudo muito natural, porquê? Porque tu estás a fazer a tua vida, não estás a fazer mal a ninguém, a bicicleta vai ali, epá, nem incomodas ninguém, certamente, não é? Apanhas as tuas comprinhas e sais e está tudo tranquilo. E eu, quando cheguei de Londres, comprei uma bicicleta. E até ia para o trabalho de bicicleta. E uma vez precisei de ir a uma tabacaria, ali no continente. Imagina, aquilo tem um corredor até à tabacaria. E eu não tinha cadeado para a bicicleta, ou seja, não deixei a bicicleta trancada lá fora. O que é que eu fiz? Desci da bicicleta, meti a bicicleta ao lado e fui ao lado com a bicicleta até à papelaria. O que é que aconteceu? O segurança veio aos gritos que eu não podia andar ali com a bicicleta a fazer um espetáculo. E eu, quer dizer, vinha de uma adaptação a uma cultura, ou pelo menos a uma forma de ver as coisas completamente diferentes, muito mais descontraídas, porque foi um choque para mim, né? Fiquei
imagina com 24 ou 25 anos que eu tinha na altura, fiquei assim, mas o que é que eu estou a fazer de mal? Estás a ver? Hum, porque lá está, porque a visão que tu tens vai das tuas experiências, do conhecimento que está à tua volta, não é? E eu não posso recriminar a pessoa, porque é a forma como ela cresceu sempre e como conheceu sempre. hum, e até disse na altura, mas há alguma lei que não permita? Há uma lei, efetivamente não há lei nenhuma, Exato. não é? Mas lá está, é aquelas leis culturais, não é? Aquilo, ok, não podes, mas porquê? Mas depois nem se questionam sobre isso, estás a perceber? Não, ok, estás a fazer alguma coisa de mal. Não, foi só transportar. Epá, pronto, depois imagina, depois eu dizia, "Então, mas eu a tentar explicar, "Então, mas eu vim de Londres e em Londres fazia-se isto e aquilo. Então vai para Londres, leva a bicicleta e vai para Londres." Estás a ver? É este tipo de. Sim, exato. Que eu acho que já estamos um bocadinho melhores. Estamos um bocadinho melhores, sinto. Que estamos um bocadinho mais abertos, mais. Aliás, além de que estamos em Évora, não é? Ou seja, se fizermos uma comparação, se calhar a Lisboa, existe aqui alguma diferença. Isto é muito mais rústico, as mentalidades são um bocadinho mais fechadas nesse sentido, mais tradicionais. hum, e então mas fiquei assim, aquilo disse assim, olha, nunca mais andei de bicicleta, Eu acho que, acreditas? uma das coisas várias das coisas que me fazem um bocadinho confusão a vir aqui, eu mudei muito, digamos, financeiramente, a forma como eu penso, mudei muito. No Dubai, estorrava dinheiro até mais não, porque é assim que o país nos convida. No Dubai, houve uma vez que eu tinha, sabe, 21 anos e recebi um cartão de crédito em casa, porque tinha atingido um certo montante mensal. Eles enviaram-me um cartão de crédito e eu miúda, ai, ganha 25 mil dirhams. Fui estorrá-los todos num dia, tinha o dinheiro todo gasto. Porque isso é a forma como o país te convida. Claro, Eles são impulsiona o consumismo, né? financeiramente, E ao gasto. financeiramente, sem ofensa, pá, completamente retardados. Porque o governo em si convida a isso. Na Noruega, por exemplo, em comparação a Portugal, digamos, na Noruega eu consigo contar, se calhar, com uma mão, as pessoas. Eu conheço imensa gente. Eu consigo contar com uma mão as pessoas que eu conheço que têm carro. Porque não faz sentido, para já, porque tu lá ganhas mais. Também tens as taxas maiores. Também o custo de vida é um bocadinho. Não é muito maior do que Portugal, que é chocante, mas é um bocadinho mais alto. Mas o modo de viver é completamente diferente e eu tenho falado muito isto com a minha família nos dias que tenho cá estado esta última vez. E a razão de eu cá estar é porque o governo, uma entidade governamental, me mandou um e-mail a dizer: tu tens que vir a Portugal tratar disto. E quando eu cheguei aqui disseram-me: não, tu tens que fazer isto online. Pronto, isto é Portugal. Mas passando de volta à mentalidade, tu é raro tu teres pessoas a conduzir. Porquê? Não é necessário. E não é necessário porque o governo em si facilita. Ou seja, eu moro numa zona em Oslo, onde eu a cada 5 minutos tenho um metro. Tenho também a opção do autocarro, tenho a opção do comboio, tenho as scooters, tenho uma bicicleta também que é completamente aceitável e os empregadores estão preparados e os centros comerciais estão preparados para ter o espacinho para as bicicletas, etc. E então tu não precisas, é pior teres carro, porque o gasóleo é super caro, porque como é que se diz? O seguro é super caro, o carro em si não é barato. E então começa um bocadinho daí, dá-te um bocadinho mais independência, acho que as pessoas ficam um bocadinho mais frias. Aqui, em cada casa, tu se calhar tens 3 ou 4 carros, mas também tens aquela parte de: "Olha, vens-me aqui apanhar", e lá vais conduzir 15 minutos e vais a caminho e não sei o quê. Lá não tens muito isso, é mais individualidade, ou seja, tem um impacto na cultura, a meu ver. Mas depois também tens coisas do género, por exemplo, eu aqui sinto muito que é, eu estou cá uma semana, pequeno almoço, almoço, jantar, café, etc. Pá, está tudo cheio. Eu não consigo reservar uma mesa no restaurante, está sempre tudo cheio. Eu tenho que marcar, se calhar, 2 semanas antes de vir para poder ter uma mesa.
ou com alguma sorte conheço o tio do percebes? E lá não tenho esta vida. Eu lá vou jantar fora uma vez por mês, café faço em casa, e não tenho este hábito, mas isto também é muito parte da nossa cultura. Quem nos tira o nosso café e pastel de nata tira-nos tudo, não é? Mas na verdade é isso, começa um bocadinho por aí. A forma como nós vivemos circula muito. Como é que se diz? É diferente. Eh, Lá o governo convida-te a ser um bocadinho mais lógico e muito pragmático e guardar o dinheiro, e tem diferentes estratégias para diferentes idades já, desde que tu nasces, metem-te logo, convida-te logo a meter dinheiro no banco para a criança para ficar ali e depois só cresce. Convidam muitos, por exemplo, os estudantes, eles têm uma coisa chamada Loan Casa, que é basicamente um crédito dado pelo governo para qualquer pessoa com qualquer tipo de inteligência poder estudar, e depois tu pagas de volta quando entras no mercado de trabalho, e só após alguns anos de parares de estudar. Ou seja, dá-te ajuda-te. Sim, dá-te ali uma margem para conseguires lutar pelos teus objetivos, neste caso, não é? Yeah. Se tiveres esses objetivos Ajuda-te a seres melhor para ajudares a desenvolver o país, claro, basicamente. claro, claro. Que é o que não acontece connosco, não é? Nós aqui perdemos muitas vezes muito potencial por causa disso mesmo. Porque não. E nem quer dizer às vezes que. Por acaso falámos no outro episódio, e se não estou em erro, acho que foi no episódio do João Manita, que falámos sobre isso, que existe muito potencial, e às vezes o potencial, o que tu estudas, não é aquilo que tu vais ser. Ahm, mas lá está, voltamos ao mesmo, são as experiências que tu vais ter, e tu retens sempre alguma informação, retens sempre valor, não é? Por mais que tu estejas a fazer alguma coisa que não vai ser o teu futuro, que tu não sabes, não é? Ahm, e aqui em Portugal não, nós perdemos às vezes um pouco por causa disso, porque há falta de dinheiro para ir para estudar, ou porque pá, temos algumas bolsas, certamente, mas acho que ainda é um bocado limitado. Eu não tenho muito contexto sobre isso, portanto também não quero abordar muito isso, mas do que ouço dizer e do que ouço falar, estamos um bocado limitados, sim. Ahm, e tu na Noruega continuas em restauração? Sim e não. Eu estou agora num processo de mudança. Eu trabalho em restauração, sempre workaholic. Trabalho numa cadeira de hotéis, e trabalho também em importação e exportação. E agora, neste momento, estou a trabalhar com desenvolver o meu próprio projeto, focado em bebidas não alcoólicas, porque apesar de eu estudar bebidas e trabalhar em gastronomia e adoro fazer o pairing e etc., mas eu pessoalmente não consumo álcool. Então decidi que, como está a crescer esse ramo também, e acho super interessante, achei que começar a desenvolver o meu próprio projeto é a altura. E continuo a fazer trabalho em hotéis, em restaurantes. Pá, não consigo, não é? Eu preciso de Continuas com os vários turnos? preciso de energia, preciso de pessoas, preciso de. Não. Tu achas que isso é o futuro? As bebidas, ou o deixar o consumo, devia ser, né? Deixar o consumo alcoólico em excesso, digamos. Não, Em excesso. não. Eu acho que é uma das coisas também super controladas pelo governo norueguês, é a lei do álcool. Mas eu acho que não se deverá deixar, porque é um produto interessante, claro. Agora, tem que ser consumido com sabedoria, digamos, né? Eu, por exemplo, eu consumo álcool. Eu vou, por exemplo, a uma masterclass ou vou visitar um produtor. Adoro vir a Portugal e visitar produtores de vinho, de espirituosos, o que for, e aprender sobre o produto, aprender as tecnicalidades, aprender sobre a história do produtor, etc. Provar, ter o conhecimento e pronto. Ou também posso ir, por exemplo, fazer um rally de bares de cocktails, ou ter uma refeição num restaurante bom que me ensina alguma coisa, uma técnica nova de, sei lá, não faço isso muitas vezes, muito, muito raro, mas
acho interessante experienciar. Mas agora, ficar no café das 4 até às 11 da noite a beber cerveja, se calhar não é o ideal. E nós temos muito essa cultura. Sim. Eh, eu pessoalmente já faz 7 meses que parei de beber álcool, mas era muito essa cultura. E continuo a ir ao café, só que em vez de beber álcool, bebo uma água Castelo, ou 2 ou 3, dou a conversa e volto para casa. E em vez de estar lá desde as 4 até às tantas, estou menos tempo. E, e é giro na mesma. Porque Exato. porque lá está, qual é o objetivo de tu ires ao café? Não é? Eh, desdobrando aqui e desmontando aqui um bocadinho a nossa cultura de café. Tu vais ao café porque vais conviver, vais te afastar um pouco daquilo que é a tua vida, da tua rotina, daquilo que vais estar com amigos. Muitas vezes nem são amigos, são conhecidos, mas estás só ali só a conversar e enquanto estás a conversar estás a beber. Ahm, a mim custou um bocadinho a falta de bebida para a conversa, porque fica associado. Isto parece que é parvo, mas é verdade. O nosso corpo habitua-se e a nossa mente habitua-se. Eu ao início parecia que não tinha conversa porque não tinha bebida, Exato. percebes? Tu sentes que se não tiveres uma bebida à frente, se não tiveres a beber, não tens conversa. Isso também me acontece a mim e aconteceu mais após o Covid também. Eu tenho uma. Na Noruega nós temos muito eh, social anxiety, ansiedade social. Eu senti isso muito depois do Covid. Também sinto o que estás a dizer, percebo o que estás a dizer. Ehm, mas também deixei de beber por razões mesmo de pá, deixei de fumar, deixei de beber tudo ao mesmo tempo. Chega de mariquices de mas tem que ser devagarinho e tem que pôr aqui o coisa, a etiqueta no braço e tem que. Não, tu ou escolhes fazer ou escolhes não fazer. Fazes errado, fazes certo, demora o mesmo tempo, demora o mesmo esforço, demora tudo. Só que se tu, por exemplo, imagina, eu todos os dias, desde há um ano, desde o ano passado, eu todos os dias ia a um café e pedia um latte, um café com leite, antes do trabalho. Saía do autocarro, ia ao café, bebia um café com leite, ia para o trabalho. Saía do trabalho, bebia outro café com leite, ia para casa, passeava os meus cães e não sei o quê, ia para o trabalho. Ou seja, eu todos os dias consumia 2 cafés com leite. Agora imagina, tu se fizeres a conta, só dos cafés com leite, o problema não é o café custar 1 euro ou custar 2 euros, o que for, não sei quanto é que custa aqui, lá custa 7 euros para um café com leite. Imagina, eu gastava 14 euros todos os dias só em café com leite. Tu se fizeres a conta, após se calcularmos que eu só bebia café com leite 2 vezes, só 300 dias, nem era os 365, né? Considerando folgas, etc. Imagina que era só 300 dias, eu gastava 4.200 euros só com o café com leite. Imagina se tu estás num café das 4 às 11 todos os dias, se tu calcular, o problema não é uma cerveja, é tu repetires aquilo e teres uma pattern, Sim, um padrão. um padrão. Epá, o meu português está horrível. É Que normal, é horror, que normal, é vergonha. normal. Tu teres um padrão e continuares a fazer aquilo sem pensares, epá, olá, mas qual é a diferença de tu entras num café às 4 da tarde, tens uma conversa, tu se meteres, por exemplo, 1 hora ou 2 horas, tu tens muito mais tempo de qualidade, muito mais produtivo, porque acho que o que acontece connosco, na nossa geração e especialmente após Covid e etc., é nós perdemos imenso tempo sem fazer nada. Nós estamos numa mesa, pá, um está ao telemóvel, o outro está, sei lá, a fazer o quê, e tu estás num espaço a gastar o teu dinheiro sem ter uma conversa, tipo, tu nem, está um ali, outro aqui, outro joga, não sei o quê, nem há sequer um convívio, é o estar lá, porque não há mais nada para fazer. Mas já viste que é engraçado? Eu estás a falar nisso e estou a pensar, estou aqui a fazer um. Durante as 8 horas de trabalho, digamos que é um horário das 9 às 5, durante as 8 horas de trabalho, as pessoas estão ansiosas e querem é mandar mensagens aos amigos ou às pessoas e comunicar. Ou seja, durante o horário de trabalho. Fora do horário de trabalho, quando estás em lazer, ou em prazer, em momentos de prazer, Estás a ver o mail? estás a ver o e-mail ou estás a mandar mensagens a outras pessoas que não estão contigo. Yeah. Isto começa a ser um padrão da sociedade.
e que é nunca estás verdadeiramente presente. Eu exato. comecei a fazer esse exercício e no início foi super difícil explicar, por exemplo, ao meu namorado. Ele agora admira um bocadinho isso, mas eu, por exemplo, eu quando tenho reuniões, eu não meto reuniões de 1 hora, eu meto reuniões de 45 minutos. Quando eu vou ter com amigos, eu comecei a fazer um a um só, porque eu sentia que, pá, se tiverem grupos, eu vou-me embora e sinto, porra, não falei com ninguém, foi mesmo só mesmo barulho na minha cabeça, estou estafada. E comecei a fazer mais um a um. Opá, olha, vamos beber café, vamos almoçar, vamos dar uma volta, vamos, sei lá. E temos mesmo uma conversa, estou mesmo presente. Mas dou sempre, pá, isto é muito a mal se calhar dizer, mas eu dou sempre 2 horas, máximo, para estar com alguém, de amigos. Ah, pá, sou um bocadinho selfish, Egoísta. egoísta, mas na verdade, opa, o que é que tu fazes depois de estares com uma pessoa 2 horas? Começas a viajar um Sim, bocado, já. tipo, não, Deixa não de é ser produtivo, produtivo. deixa de ser produtivo. E Exato. depois não é só isso, imagina que tu, ok, outra vez, isto é muito a mal dizer, mas imagina, pá, vou dar um valor à toa. Imagina que tu ganhas 5 euros a hora. Tu se tiveres 5 euros multiplicado por 2 horas, tu por teres escolhido estar com o teu amigo, tu já perdeste 10 euros. Mais o dinheiro do almoço, mais o dinheiro do jantar, mais. E é esse cálculo que as pessoas têm que fazer, né? Ok, imagina que tu estás todos os dias 6 horas, tens que multiplicar aquilo. Houve uma altura que eu comecei a fazer tanto cálculo que eu deixei de ter dating life. Eu, fogo, mas isso, até isso a calcular, tipo, até isso são 8 horas, e depois vou jantar, e depois vou fazer isto, e depois e se for todas as semanas? Epá, eu quero mas é estar solteira. Como Era é, muito dinheiro, dava entrada para uma casa. como é que tu consegues encontrar um equilíbrio nisso? Ou como é que encontraste? Obviamente que eu não faço isso com, pá, com família ou com pessoas que façam esse tempo mesmo valer a pena. Por exemplo, meu namorado, não estou a contar, olha, está na hora, né? Mas, epá, tu tens de ter regras e tens que estar um bocadinho, tens que seguir um bocadinho e tentar, pelo menos, ah, controlar, o teu prazer, né? Porque senão, se não metes regras, acabas por estar sempre né, da trela, né? Sou a melhor em inglês. Da lixo. Da lixo. Sabe, Ah, é engraçado porque a questão. Existem pessoas, e eu sei que existem pessoas que já tive conhecimento, que tratam os amigos e a família por níveis, por categorias, como se tratam uma lista de clientes, não é? Que é o cliente mais importante a menos importante. Ou seja, o mais importante se calhar é. Aliás, o menos importante é se calhar aquele que estás com ele uma vez por ano, não é? Depois, se calhar, de outro nível, se calhar já consegues estar duas vezes por ano. E depois há aqueles que eventualmente há de estar mais tempo em eventos mais especiais e já investes um bocadinho mais de tempo porque há pessoas que gerem o seu núcleo dessa forma. Por causa disso mesmo. Para controlar o tempo, o gasto, o investimento. Porque lá está, o nosso tempo é aquilo, o mais valioso que nós temos, não é? claro, E tu associas-lhe um valor, às vezes não temos valor monetário para associar, mas é o maior valor que nós temos. Porque é a nossa vida. claro. É. Mas isto não significa, claro, que não faças uma. Que não vás a festas, ou que não, quer Claro. dizer, não significa que eu esteja sempre em casa, ou que, né? Estamos a falar num nível mais extremo, né? Sim, De, exato, mas de gestão. tens que só ter uma regrazinha, não Claro. deixar cair na rotina, porque é uma espécie de. Espera aí que ficaste sem microfone. Ficaste sem microfone. Vê lá que deves ter o Ele chama-se Acácio. Acácio. Adoro. Pronto, onde é que estávamos? Já não sei onde é que estávamos. Podes ter alguma vida, né? Pronto. Foi. Pois. Tivemos aqui alguns problemas técnicos com o nosso Acácio. Quais é que foram os momentos mais difíceis que tu já tiveste fora de Portugal? Ou assim um momento mais. Os momentos mais difíceis. Eu acho que na verdade estou a ter um dos momentos mais difíceis neste momento, de uma forma diferente. Claro que quando eu saí de Portugal, pá, era um bocado excitamento, medo, pá, o que é que eu vou encontrar, não sei o quê. E fui, assim um bocadinho à maluca.
E pá, se faz sentir super bem quando tu tens a oportunidade de recomeçar tudo novo, com uma energia nova, com uma mentalidade nova, com tudo novo, e vais. Só que as histórias que tu postas no Instagram, pá, a praia pode ser muito bonita e o mar pode ser muito azul, mas por trás daquela câmara, pá, podes estar a chorar durante horas e horas e horas, mas não muda nada da fotografia que tu estás a tirar do mar ser espetacular. E acho que foi um bocadinho isso, eu estava, na primeira vez que saí, estava a 6 milhas de Portugal, ou seja, se eu quisesse ir para casa, tinha que contar em gastar, acho que naquela altura, pá, não quero mentir, mas devia ser aí uns 3.000 euros para ir e voltar, e 18 horas de voo acho que era direto, não, com escalas de 18 horas, que era o mais barato, se não eram 9 horas e era provavelmente em uns 5 ou 6 mil, se não me engano. Não quero meter aqui nenhum coisa, mas acho que era à volta disso. Ou seja, obviamente que houve momentos que eu queria muito ir para casa, precisava muito estar em Portugal, especialmente nos primeiros anos, que ainda estava conectada com várias pessoas, ainda tinha amigos cá, ainda tinha muita conexão, etc. E passei 5 anos sem poder vir a Portugal porque o salário no início era muito baixo, mesmo muito baixo. Apesar da experiência ter, voltaria a fazer tudo novamente, faria coisas diferentes, mas ser imigrante não é pá, ganda vida, e tu sabes disso porque estiveste fora também, ganda vida e não sei quê, e agora está no hotel este, e agora está naquele hotel, pois estou neste hotel e naquele, mas estou a trabalhar, sabes, estou a trabalhar turnos triplos. Não significa, estou a conduzir o carro, epá, olha, estou a conduzir o carro porque, né, porque Estou-me a deslocar para ir Exa trabalhar. exato. E as pessoas têm um bocado aquela, tendência de: "Ai, está na Inglaterra e está no Dubai e bué fixe", mas tudo o resto é magoa bastante, faz crescer super rápido em várias coisas, porque tu começas a notar quem é que realmente quer estar contigo, quando tu só cá estás, uma semana, porque tens de voltar novamente a trabalhar, tu começas a perceber com quem podes contar, quem são aqueles que mantêm contacto a mandar mimos, que são muito engraçados, e aqueles que realmente te conseguem ajudar quando estás Estás lá em baixo, no pois, fundo. estás no fundo. E pá, tive situações em que, especialmente no início, imagina, tu perdes o trabalho, algo corre mal, ou tens despesas extras, ou principalmente no início é super complicado, porque eu fui para o Dubai quase sem dinheiro. Foi das razões de eu ter emigrado, né? Ou seja, quando tu começas, normalmente não vais com uma bagagem, uma com dinheiro, uma com roupas, né? Vais para recomeçar, para tentar algo diferente. Depois, novamente, para a Noruega, ou seja, tive 7 anos no Dubai. Financeiramente, em termos de carreira, cresci imenso, 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 imenso. Agradeço muito as oportunidades todas. Em termos financeiros, nós temos uma expressão que é: tudo o que tu fazes no Dubai fica no Dubai, porque é assim que o governo funciona. De uma forma ou de outra, tu gastas lá tudo. Fui com algum dinheiro para sustentar no início, para a Noruega. Neste momento, financeiramente, estou mais. Não tem comparação há uns anos atrás. Mas o que eu sinto é que, ou seja, eu saí de Portugal em 2013, eu não sinto nada. Eu venho cá e isto custa-me porque eu não posso vir mais vezes a Portugal, porque depois lá está as minhas matemáticas. É pá, mas se eu vou, depois tenho que gastar isto e aquilo. E eu quando venho cá, se for para Lisboa, por exemplo, que é onde eu vivi também antes de ir embora para o Dubai, tu tens de contar com a estadia, tens de contar com a viagem, tens de contar com a comida, tens de contar com isso tudo. Epá, e não podes estar a trabalhar fora para fazer uma vida melhor, para estás a guardar dinheiro para vir a casa. Ou seja, acabas por vir um bocadinho menos, um bocadinho menos, um bocadinho. É neste momento, pá, eu não sei, não tenho ninguém para visitar neste momento, não há conexão. E mesmo que esteja rodeada de amigos de infância, que eram os meus melhores amigos, não, pá, as pessoas estão ocupadas, casaram, têm filhos, pá, o que é? Querem ver a Sim, Nélia da escola, pá. exato. E já nem é a mesma, não é?
A questão é se às vezes podiam ter um bocadinho, ou se mantivesse esse contacto, ou às vezes podiam ter um bocadinho de curiosidade de, ok, vamos tentar reconectar. Exato. Eu acho que também que as pessoas estão um bocadinho mais egoístas, e não é criticar, mas acho que estamos todos um bocadinho mais egoístas, em certo ponto. Porque agora é só um scroll. Tu pensas, epá, se calhar devia fazer isto, mas depois fazes um scroll para cima e para baixo e aquilo desaparece da cabeça. É, É bem é, fácil. mas desaparece ali em 3 segundos, não é? Aliás, supostamente é o que dizem que faz a retenção é os 3 primeiros segundos, não é? Nas redes sociais. Mas é verdade, tu passas e tantas. Tu poluis a tua cabeça com tanta imagem visual, não que sejam más, mas é tanta coisa. Passa tanta coisa pela tua vista que tu nem retens informação quase nenhuma, não é? Ou seja, só aquelas coisas parvas, chamativas, que são feitas propositadamente para tu parares, é que te fazem parar. Não é? Eu vejo, por exemplo, no TikTok aquelas musiquinhas têm de ser músicas muito impactantes que até a certo ponto começam a mim criam um bocado de distúrbio. Eu começo logo a ficar a panicar. Começo logo a ficar a panicar. Mas é isso é que chama a atenção, ou seja, é uma poluição tremenda que nós temos hoje em dia. Acho eu, minha opinião, não é? Daquilo que vejo. É poluição Ahm, se calhar voltando à parte do sermos egoístas, é um bocadinho isso, é a necessidade de. Eu já penso, eu de vez em quando faço uma desintoxicação de redes sociais e acho super necessário e convido toda a gente a fazê-lo. Pá, adoro. É difícil, porque infelizmente estamos viciados, mas sabe muito bem, porque tu tens sempre, pá, dá-te uma espécie de pá, de competição. Opa, comprei, sei lá, aquelas fotografias bué aesthetic. exato. Aesthetic? Sim, sim, sim. Agora já se diz Aí também. este sítio é muito Está tudo. giro e não sei o quê, vim aqui, pá, metes uma fotografia. Pá, há pessoas que se calhar, epá, eu só curtia mesmo ter dinheiro para comprar um croissant, isso era muito fixe. Estás a ver? E há aqueles momentos que não sabes o que é que as pessoas estão a passar, e às vezes transmites, como se diz, uma espécie de mau olhado, mau karma, em estar a postar tudo, tudo, tudo. Há pessoas que postam tudo, mesmo tudo. Eu podia ser melhor com isso, mas já estou a começar a melhor, ao menos faço posts mensais. Mas acho muito essa coisa de mostrar, de pá, tem que ser melhor e tem que ser melhor e tem que ser melhor. Tu não postas os teus momentos maus, né? Não é? Porque seria estranho. Ou outras coisas, mas temos muito essa tendência de mas se aquele tem, eu também quero ter, e se aquele pode, eu também posso, e se não sei o quê, e acaba-te por motivar Sim. para seres materialista de alguma forma Tu também. tens muito isso nos miúdos aqui, e, aliás, especialmente no Alentejo, acontece muito isso. Os miúdos, quando compram uns ténis, compra uns ténis, vai tudo atrás, compra tudo, da mesma marca, né? As camisas, os casacos, o chapéu, ou seja, quer tudo, depois acabam por andar todos praticamente idênticos, Hum, né? Existe muito isso. E sabes que eu associo muito a questão das redes sociais e dos telemóveis de hoje em dia ao treinamento de cães. hum, Porque existe uma forma de treinar os cães com cliques, ah, em que o cão reconhece o clique para uma ação. E connosco acontece exatamente a mesma coisa quando toca o som de uma mensagem. É exatamente a mesma coisa. hum. Qual é a primeira coisa que tu fazes inconscientemente quando ouves um toque de uma mensagem? Tu podes estar a falar com quem tu quiseres. Se tu não fores muito forte nesse sentido e não tiveres um grande controle sobre ti, que a maior parte das pessoas, eu vejo, eu estou a falar com pessoas, toca, primeira coisa, cortam exatamente o pensamento daquilo que estão a falar e a primeira coisa que vão fazer é agarrar no telemóvel porque receberam uma mensagem. Ou Exato. seja, deixa a conversa que tu estás a ter presencial deixa de ter valor para dar prioridade a alguém que está sei lá, ali no café da esquina a mandar uma mensagem e dizer: olha, anda cá beber uma cerveja. Exato. Não Voltamos é? à conversa do não estar presente, nunca estar presente. Exatamente, E exatamente. também há um livro que chama-se Why Can't We Focus? Que seria Porque não nos conseguimos focar?
não me lembro do escritor, mas se procurar vais encontrar. É um livro muito giro que fala um bocadinho sobre isso. Nós, hoje em dia, cada vez mais e mais, temos um smartwatch, tens a mensagem, recebes aqui, estamos sempre, e a nossa sociedade está a ficar cheia de TDAH. Tipo, tu não consegues estar aqui, tipo, há sempre qualquer coisa, não sei o quê, é o telemóvel a vibrar, e é o smartphone, e é, pá, tipo, mega coisas a acontecer, e é a televisão sempre no background, e é o... É tanta chamada de atenção que cria uma confusão tremenda, não é? E cada vez mais e mais vai acontecer isso, porque a inteligência artificial só está a aumentar, 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 que tem o seu sentido bom, mas é super assustador de outra forma Claro, também, não é? claro, claro. Ah, isto é giro. E queria vir aqui um bocadinho para outro tema. Ahm, porque eu sei que tu tiveste um pequeno contratempo na Noruega por causa das tatuagens. Uhum. Queres explicar um bocadinho o que é que se passou? Dar um Eh, bocadinho. opa, foi um bocadinho inesperado, mas foi. Pronto, eu tenho tatuagens. Começa aqui e pronto, e vai um bocadinho aqui, tenho um bocado espalhadas. Que nunca foi um problema. No Dubai, por acaso, só tinha uma. Mas no Dubai, como eles querem ser um bocadinho mais evoluídos, eles começaram, pelo menos nos anos em que eu lá estava, começaram a ser mais receptivos. Começou a ficar, a ficar mais abertos, e até era cool, não é? Tipo, porque na minha indústria também é um bocadinho diferente, porque bares e restaurantes e hotéis, etc., apesar de eu ter sempre feito mais estrelas Michelin e fine dining, etc., sempre foi assim um bocadinho mais diferente, que é um bocado um contraste, né? Quando tu vês, tipo, "Epá, ela cheia de tatuagens e depois veste que gris e que garoz e fatinhos e não sei o quê, e faz assim um bocado confusão às vezes, né? E na minha indústria, a situação que te referes foi com uma companhia aérea. Eu mandei a minha aplicação, e eu tenho um currículo que posso dizer que é um currículo muito sólido. Em termos de certificados, eu tenho V7 em vinhos, em espirituosas, estudei marketing, redes sociais, fiz consultoria, trabalhei para estrelas Michelin, tenho conhecimento de exportação e importação, agora neste momento estou a desenvolver o meu próprio projeto, etc. Mas continuo super, tipo, feet on the ground, pés no chão e trabalhar, e se for para limpar mesas, lá vou eu, tiro o casaco e um sorriso e lá vai. Um, e sei que não. 90% se calhar das pessoas que trabalham na mesma indústria poderão não estar no mesmo nível. Haverá muitas que estarão, mas 90% não estarão. E havia a minha candidatura e as perguntas eram. Pá, não me lembro agora, mas eram várias perguntas. E eu meti tudo que sim, porque era a verdade. Ou seja, eu estava de acordo com tudo o que eles esperavam, excepto uma pergunta, que foi a pergunta de: tem alguma tatuagem visível acima de, acho que era 5 centímetros? E eu pus lá a verdade, não é? Pus que sim, tenho. Agora, depois, mais tarde, recebi a resposta em como não tinha passado à segunda fase. E agora é impossível, se tu te estiveres a candidatar para ser comissário de bordo, tu tens certificação em vinhos, em espirituosas, estás na indústria há quase 17 anos, trabalhaste em estrelas, é impossível ser algo relacionado à experiência, né? Relacionado a conhecimento. E só mesmo aquela pergunta das tatuagens é que era que não estava de acordo. Entretanto, eu não fiquei magoada de não ter tido a oportunidade de trabalhar para a companhia aérea, ou especificamente uma companhia aérea, mesmo sendo uma companhia aérea da Noruega, que supostamente é um país de mente aberta, e se tu não tens mente aberta na Escandinávia, então onde é que traz? Epá, e aquilo mexeu-me, e fiquei chateada, fiquei zangada com o mundo, porque opa, tu não vais
eliminar um candidato devido a uma tatuagem, sei lá, no pescoço, como eu tenho, um passarinho ou com uma borboleta. Por acaso, até significam liberdade de expressão, liberdade de movimento. E fiquei passada e mandei um e-mail até ao Ministério de Antidiscriminação e Integração e não sei o quê, e enviei um e-mail que demora para aí 30 minutos a ler, com artigos de lei e com, pá, isto tem que ser refeito, porque tu não podes ter uma companhia a dar-te uma política pessoal quando tu estás a perder capital humano. Tu tens uma pessoa que tem todas as certificações e poderia, se calhar, fazer um serviço melhor e etc. E não estás a escolher por causa de tinta na mão, que não afeta nada. As pessoas a bordo não vão ficar mais ou menos seguras se tu tiveres uma tatuagem. A comida não vai demorar mais tempo, não vai perder a qualidade só por teres uma tatuagem na mão. Não faz absolutamente sentido. E as companhias aéreas não param as pessoas a bordo e dizer: epá, tu tens uma tatuagem, mas isto agora o avião pode cair, né? Não, porque não faz sentido. Isso chateou-me bastante, até porque uma das coisas que eu mencionei foi o meu professor, onde eu estudei espirituosas, ganhou a competição no World Class de melhor bartender do mundo do ano passado. Uma das minhas filhas ganhou em 2022, outra das minhas filhas ganhou em 2016. Ou seja, tenho a oportunidade de ter filhas que têm tatuagens por acaso e tiveram reconhecimento mundial. Claro, Isso claro, não os claro, tirou claro, nada. claro. Pois lá está, eu vejo isso de um ponto que é a questão de qual é a diferença que essa pergunta faria? Porque é que está ali? Exato. A justificação da companhia aérea ou das companhias aéreas, porque eu tenho a certeza absoluta que não fui a primeira pessoa a questionar isso, é que é devido ao uniforme. Claro que não é isso, mas é claro, óbvio que não é isso. O óbvio pá, pode haver umas pessoas sentirem-se ofendidas ou um bocado desconfortáveis. Essa é a verdade e nós sabemos isso. Mas a resposta deles é devido ao uniforme, porque tem que ser todos iguais, tem que se parecer a todos iguais. Mas tu vais pensar nisso quando o avião está a cair. Epá, não, mas alguém com 60 tatuagens me pode ajudar, se Repara, faz favor. mas o uniforme não tem luvas? Não, mas não faz sentido. Sim, mas Imagina, tu tens um. digo eu, porque um uniforme é algo que tu vestes, Exato, não és tu, não é? exato. Eh, Portanto, lá está. Não sei até que ponto é que é válida essa resposta. Eu entenderia isso, se calhar, pá, em 2010, né? Mas estamos em 2026, tatuagens são completamente normais. Maior parte dos chefes, pá, diz-me um grande chefe que não tenha tatuagens, ou sei lá, é super normal na indústria, é super normal no mundo, é super normal na nossa geração. Sim, Eu não deveria ser mesmo categorizada. que não fosse, não é? Mesmo que não fosse. Que diferença é que faz, efetivamente? Bem, tivemos o tempo em que as tatuagens eram associadas a criminosos, porque praticamente a maior parte das pessoas tatuadas eram do mundo do crime. Mas pronto, isso é uma coisa que está tão integrada em Mas nós, não é? isso mudou também. Mudou. Também na altura dos índios era dependendo da tua família e tu conseguias só por ver as tatuagens saber de que tribo é que a pessoa era e o que, sei lá, o que é que eles faziam, mas Certo, deviam de haver lá algumas características que separavam uns dos outros, não é? exato. Olha, eu não me calei. Adianta dar uma coisa. Não, Não, isso exato. não me calei. Mas isso é que conta no final do dia, não é? Ficaste descansada que fizeste aquilo que sentias que devias fazer. É, E sim, efetivamente, do meu ponto de vista, não é que eu tenha grande sentido ou de, de necessidade de estar aqui a dizer, mas efetivamente para mim não faz sentido. Portanto, e por acaso foi engraçado porque eu vi que tu publicaste isso e tive a ler o que tu tinhas publicado e disse, mas que estupidez, não. E aliás, e como tu disseste, na Escandinávia, né? Quer dizer, que seria. tive apoio e fui de alguma forma ouvida, porque eu recebi uma resposta do Ministério de Antidiscriminação e Integração a agradecer e fizeram
parênteses ao que eu escrevi, na parte onde eu mencionei que estamos a perder capital humano e não faz sentido porque eu gastei imenso dinheiro em certificação que poderá. O que é que acontece quando tu tens certificação? Tu ajudas a tua equipa a ser melhor, né? Pelo menos é a forma como eu penso. Se eu estudei alguma coisa sobre vinho e eu tenho um colega que não sabe sobre vinho, eu vou ajudar o meu colega a saber mais sobre vinho. E aquele colega depois já ensina outro colega. Ou seja, voltamos à mesma conversa do início, que é se tu investes na certificação de alguém ou na educação, essa pessoa vai Tu, alastrar o sim, conhecimento e vai passando e estás a vai expandir aquilo fortalecendo. que foi as tuas experiências, né, e o teu conhecimento. Ou seja, basicamente a ser uma formadora contínua. Exato. Estás a dar formação contínua. Ah, E pronto, é e o isso, é isso. Ministério no final agradeceu e disse que iam dar uma vista de olhos, entretanto ainda não ouvi uma resposta. Gostaria que alguém revesse, mas obviamente não é do dia para a noite, né? Claro, claro. Mas gostaria de fazer um follow-up de como é que eles Era viram o giro, caso. era giro porque é giro ter essa percepção, ou pelo menos tentar ver o que é que vai sair daí, porque tu tens conhecimento de mais alguém que tenha feito essa, essa queixa, essa reclamação, ou essa. Não. Sei que há pessoas que já fizeram queixas de companhias aéreas, só que supostamente tu quando tens uma companhia privada, tu podes dar as tuas políticas de companhia, digamos. Só que a questão aqui que eu também pensei foi a TAP. É impossível ser privada, 100% pelo menos. Não sei, não tenho conhecimento, mas Também já não sei pá, como é que, a TAP, sinceramente, a já nem sei como é que. Emirates, a Etihad, a SAS, a Norwegian Airline, o que for, né? Ehm, Tenho certeza que não é um senhor privado que tem a companhia, né? Portanto, não acho justo eles poderem, só porque são companhias enormes, provavelmente parcialmente do governo, poderem fazer as leis deles. Não Claro, é justo. claro. É, é, Não é justo é, e eu falo e não me calo. e é giro, e eu estava a dizer no seguimento que é giro perceber o que é que vai sair daí, porque se efetivamente tu não tens conhecimento de mais ninguém que tenha feito esse destaque dessa questão, vai ser giro se eles reagissem efetivamente. Aqui em Portugal certamente ninguém faria nada, né? Uma pessoa a falar, está bem, tem de ser uma massa gigante a dizer alguma coisa para haver algum tipo de alteração. É giro tentar perceber se eles vão dar seguimento a isso à voz de uma pessoa, ou duas, ou três, ou seja as que for, mas poucas pessoas, calculo eu, que se calhar. Mas é o que acontece também muito na nossa geração e no mundo em geral, nós somos tão pequeninos, especialmente nós portugueses, nós somos tão pequeninos que dizem-nos uma coisa e nós, ok. Nem Exato, vamos ver a lei, nem vamos ver os nossos direitos, exato. ok, o que é que vai adiantar? Aceitas e Não, segues. opá, pode adiantar, pode não adiantar, mas pelo menos da minha parte, o meu dia preferido é o 25 de Abril. As minhas tatuagens, a borboleta, o hummingbird, etc., são tudo, representam liberdade. E é uma coisa que eu vi que muitas pessoas, no Dubai, por exemplo, vi que muitas pessoas, muitas nacionalidades não a têm e nós temos isso um bocadinho por garantido. Mas os nossos avós e os bisavós e os tetravós lutaram tanto, especialmente para nós mulheres, para nós podermos ter voz, para nós podermos trabalhar, para nós. E a nossa geração não dá valor a isso. É tipo, também abusamos um bocadinho onde não devemos. Dizemos coisas e fazemos já começa tipo o bullying e não sei o quê, e já dizes várias coisas e há imenso ciberbullying, porque isso é interpretado como liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão, isso é bullying, cyberbullying, whatever. Liberdade de expressão é mesmo tu, ok, isto é o meu direito, eu vou lutar por ele. Ou eu acho isto e vou dizê-lo, porque esta é a minha opinião. Sim, porque afeta-te a ti, não é? Efetivamente. Yeah. Ah, Se isto fosse 1980, hoje eu ia ser decapitada quando saísse dali. Não, mas não é. Mas é verdade o que estás a dizer. E até porque existem países no mundo que ainda existe muita limitação, não é? E que restringem muitas liberdades, especialmente das mulheres também, nota-se muito.
países árabes, especialmente. Um, mas lá está. Mas nós estamos aqui também para lutar um bocadinho contra essa ideologia e transmitir um bocadinho mais de abertura de mente, digamos assim, e de pensamento. Ah, ia dizer, o que é que eu te ia dizer? Conselhos para jovens que queiram entrar no mundo da restauração, da hotelaria, queiram emigrar ou mesmo em Portugal. Qual é o teu ponto de vista? O meu conselho, é o mesmo que a minha mãe me deu. Pá, vão. O pior dos cenários, o pior que pode acontecer é vocês terem que voltar para casa, mas ter um banhinho quente, ter uma cama feita à espera. Pá, e amor. Epá, e aqueles que não têm, há outras oportunidades, há várias oportunidades. E nunca se vão sentir preparados. Nunca. É raríssimo. Eu mudei de país para país, e de Portugal, de Évora para Lisboa, de Lisboa para o Dubai, de Dubai para Oslo. Eu nunca me senti preparada. Pá, vai. Pior dos cenários, volta. Sei lá, pode não começar logo imediatamente a fazer o que quer, dependendo da indústria, claro. Pá, mas limpar escadas e servir às mesas nunca matou ninguém, nunca ninguém faleceu por ter trabalhado umas mesas extras ou umas escadas, não é? Pá, é step by step, com Claro, escadinhos. claro, claro. Vai. É giro, porque mas a maior parte hoje em dia, aliás, é a nossa sociedade, está assim um bocadinho. Eu nem quero estar a criticar, não é? Mas é o meu ponto de vista, que estamos. É muitos direitos e poucos deveres. Hum, Não sei se percebes o que eu hum. quero dizer. Ok, eu tenho direito a isto, eu tenho direito a isto, eu tenho direito a isto, tá bem, e executar, não é? Ok, todos temos direitos, mas também tens deveres. E muitas vezes, eu nem falo de deveres para a sociedade, falo de deveres contigo próprio. Como é questão de. Hoje ouvi uma coisa, hoje, que eu fiquei a pensar naquilo. Pá, não. Sinceramente já nem me lembro quem é que disse. Mas houve alguém que disse que se uma pessoa, se um jovem não tem capacidade para se levantar, ou para fazer uma corrida, ou para. Isto pode ser um bocadinho mal de se dizer, mas não fui eu que disse. Não fui eu que disse. Qualquer pessoa, se não tem a capacidade para se levantar, para calçar as meias, ou para fazer qualquer tipo de movimentação normal da sua vida, não merece o Sistema Nacional de Saúde. Percebes? E eu revi-me um bocadinho naquilo, porque efetivamente nós estamos Claro que toda a gente tem direito ao Sistema Nacional de Saúde, não é isso que está em causa. A questão aqui é mais fazer uma analogia e uma percepção de que nós destruímos o nosso corpo, muitas vezes. Com o excesso de álcool, com o excesso de tabaco, com o não movimentar, com o continuar limitados às redes sociais, não abrir a mente e se calhar pensar um bocadinho e dizer, ok, vou sair um bocadinho do conforto, né? A estimular o cérebro, estimular o nosso corpo. E efetivamente ficou-me na cabeça essa frase de se não consegues fazer aquilo, não mereces o Sistema Nacional de Saúde. Eu acho que também tem a ver novamente com a forma como o governo pensa, porque eu vejo muita diferença, tanto Portugal como o Médio Oriente, como a Noruega, são completamente diferentes, e tu vês reflete-se muito na forma como a sociedade está em termos de cultura e intelectualidade também. No Dubai, nem vou mencionar, não há qualquer tipo de apoio de educação ou o que for, é impossível. Tipo, tu para aprenderes o árabe, se eu não me engano, era à volta de 6 ou 7 mil euros que tu tinhas de pagar para aprender. Obviamente, com os salários lá é quase impossível. Isso reflete-se muito também no porquê das pessoas nem sequer aprenderem o árabe, ou sei lá, 99% não aprende. E em termos de educação e intelectualidade geral, etc., cultura, etc. Na Noruega, por exemplo, imagina, tu trabalhas, perdes o emprego, vais para o desemprego. Tu não ficas só a receber do desemprego, tu tens um todo projeto. Tens uma pessoa a tomar conta do teu caso. Eu não sei, na verdade, como é que funciona aqui, mas tens uma pessoa que é encarregue de ti e da tua reintegração no mercado de trabalho. Ou seja, ok, por exemplo, imagina o David, não sei o quê, não sei o quê, tem esta experiência. Isto é o que nós temos aqui nas nossas oportunidades de trabalho, é isto, isto, isto. Se tens capacidade,
tu tens que voltar ao mercado de trabalho. Eles esforçam-te, puxam-te, se tiver a possibilidade. Se não houver a possibilidade, eles oferecem-te cursos, porque tu pagas as taxas por alguma coisa, ou nós todos pagamos por alguma coisa, e isso é, vá, retornado de alguma forma para te reintegrar, porque o objetivo é reintegrar-te. O objetivo não é tu receberes o desemprego e ficares em casa, né? É ter uma oportunidade nova. Mas se as oportunidades não são dadas, também é difícil tu motivares-te de alguma forma, que é mais fácil ficar em casa a receber 400 euros. Não sei quanto é que é o desemprego aqui, Claro, mas... claro. Pois é ahm, variável, é variável. pois, Sim, mas é isso. e dá-te sempre uma oportunidade. É muito curto o prazo de não... Ou então, eles ajudam também, por exemplo, tu tens alguma ideia de negócio, eles ajudam-te financeiramente a tentar desenvolver esse negócio, ou pôr em contacto com pessoas que ajudam a desenvolver esse negócio, ou imagina que, ok, está mesmo escasso, não conseguimos mesmo encontrar nada, que é quase impossível, não é? Ahm, ok, vamos aprender uma língua. Vamos aprender inglês, ou francês, ou espanhol, ou norueguês, ou o que for. Ok. Tens Tens, sempre uma ocupação. tens sempre algo, ok, Sim, isto é a uma acontecer. reintegração, temos que continuar aqui com o processo de dar uma oportunidade de Que volta. E faz sentido, porque tu tens de continuar ocupado, tens de continuar em movimento, não é? Lá está. E se tu estás a receber do Estado, por exemplo, se estás a receber esse benefício, também podes, por exemplo, fazer voluntariado. E depois, quando tu fazes as taxas anuais, se não me engano, tu recebes um X por cada. Como é que se diz? Donation. Por exemplo, o Estado dá-te uma espécie de dinheiro ou retrai algum montante pelas doações que tu fazes ou por voluntariados e Ok. coisas assim. Ou seja, Tiras benefícios disso, né? Dessas ações. exato. E o mesmo acontece, por exemplo, se alguém cometer um crime e for preso, a reintegração é mais ou menos semelhante também. Eles têm, não sei bem como é que funciona na realidade, mas eles têm um espaço que é muito mais aberto do que em Portugal, onde eles trabalham a reabilitação daquela pessoa para voltar então à Ok, ok. vida normal, para ser uma pessoa normal. Ou poderá ter, sei lá, problemas mentais. Ok, tem um problema mental, vamos tratá-lo para ser reintegrado. E aqui é mais o, sei lá, deixa andar. Deixa Opá, andar, sim. por exemplo, eu estava no Jardim da Estrela esta semana e estávamos só tipo, a andar, estava a passear com a minha mãe e obviamente é claro que o Portugal é lindíssimo, dos países mais bonitos do mundo, claro, mas há imensa coisa que pá, não está tratada. Aventamos coisas para o chão e agora as garrafas de aparentemente plástico já se reciclam, né? Mas já se devia fazer se calhar há 50 anos atrás, mas Já se vê há pronto, tanto agora tempo. já é um passo, né? Mas poderia haver um bocadinho mais de, ok, estás desempregado, mas tens que dar ao Estado este X de horas de volta e, sei lá, pintar os bancos, Claro, né? Ou claro, claro. fazer as plantas, ou sei lá, entreter pessoas doentes sei lá, doenças terminais e sei lá, Sim, algo qualquer tipo de. que evolua Sim, que faça todo o evolução. processo. Sim, que faça evoluir, não é? Que te faça crescer. Mas há muitas dessas ações que às vezes as pessoas não percebem que. Não vê o sentido evolutivo. Ou não veem valor extraído daí. Ah, mas há sempre algum tipo de valor, não é? E principalmente quando tu estás a dar tempo do teu para ajudar alguém, falando agora nos exemplos que tu deste, isso acho que não há nada que dê mais valor do que isso. Tu conseguis partilhar o teu tempo e o sentimento que tu vais ter, não é? Certamente o sentimento de dádiva, não é? De dar, de estar presente, de ajudar. Ahm, Acho que é fenomenal. E também vem um bocadinho de, por exemplo, eu acho que muitos dos casos, eu não estou muito dentro da nossa sociedade portuguesa, feliz ou infelizmente, mas, por exemplo, eu acho que, comparando com a Noruega, na Noruega, no que torna, por exemplo, uma diferença que eu acho que nos faz muito bem em termos de saúde mental para já não é um tabu. Não és preguiçoso, não és maluco, porque tens uma depressão.
E aqui acho que ainda há muito aquela coisa de, imagina que tu realmente, ok, perdeste o trabalho, não é culpa tua, estás no desemprego, pá, acontece coisas pessoais, acontece a todos, perdes alguém, ou isto acontece, ou divorciaste, há todo um conjunto de coisas que te afetam mentalmente e tu precisas de uma ajuda para te erguer, né? Tu não teres um apoio do governo para isso, tipo, para outra vez, para te reintegrares, para te curares, para ficares melhor, porque há realmente doenças mentais diagnosticadas, sei lá, tens o TDAH, tens o distúrbio de personalidade, bipolaridade, tens depressão, como é que se diz? Há mesmo pessoas diagnosticadas que têm depressões severas, crónicas, exato. E tem que haver um apoio do Estado, ok, podem não dar tudo, né? Mas, sei lá, poderias ter consultas dadas por, sei lá, estudantes, que é o que acontece lá, há estudantes de psiquiatria e psicologia, que o Estado paga parte da consulta e dá-te acesso, acho que são a 15 consultas, onde tu pagas um desconto. E depois podes ir para o privado, podes ir para o público, etc. Mas ajudam-te. Imagina que tu tens uma depressão, tu vais ao teu médico de família, tu dizes isso e é aceite como outra coisa qualquer. Porque tu, quando tens uma depressão, não é porque estás cansado ou estás triste, que Claro, é a claro. nossa É uma mentalidade condição, né? um bocadinho aqui, pelo menos pelo que eu me lembro. É pá, está triste. Não é isso, afeta-te de uma forma diária. E lá, por exemplo, tu tens a baixa própria. Tu podes estar 3 dias de baixa própria, não precisas ter uma baixa médica, onde pode ser, opá, precisas de, sei lá, ou tens constipação ou o que for, e tu tens um raciocínio, porque o país ah, ajuda tanto a reintegrar que tu, de alguma forma, cresces a pensar lógico, né? Obviamente há pessoas e pessoas, mas a lógica é, ok, tu tens uma constipação, tu não precisas de encher o hospital porque tens uma constipação, mas tu precisas da medicação. Tu podes simplesmente enviar um e-mail ao teu médico, pedir medicação ou uma consulta online. Tens a consulta online, ele vê que tu estás doente porque estás rançoso. Não sei como é que se diz. Está ranhoso. Estás ranhoso. Está e, ranhoso. e, e dá-te a medicação e tu tratas, tipo, Claro, passado 3 dias, claro. provavelmente estás melhor. E voltas ao trabalho, que é lógico, porque é o sistema e funciona, tudo normalmente, tudo muito bem. Pois. E aqui não funciona bem assim, né? Pois é, tudo um bocadinho mais demorado. Mas pronto, esperamos caminhar para um futuro melhor e mais aberto. Queria te perguntar o que é que tu achas que é o significado de válido? Ou o que é o significado de válido para ti? Ser Ah, válido. ser válido. Não sei. Não sabes? Não sei. É ser válido. Todos nós somos válidos. Eu acho que de uma forma ou de outra todos somos válidos. Há sempre alguém que tem algum talento ou algum conhecimento de ensinar alguma coisa. Eu pelo menos penso assim e é uma das coisas que eu digo sempre. Por exemplo, imagina um trabalho e assim. Tu podes ser uma pessoa. Imagina, tu contrataste alguém. É muito má a fazer mesas, imagina. Epá, mas é espetacular com pessoas. Então não deve ser empregada de mesa, deve ser host. Pode ser uma pessoa que estudou mecânica. Epá, mas aquilo não acerta uma. Pá, se calhar não é na mecânica, vai para a administração. E para mim é isso, é encontrar talentos e tentar estruturar a pessoa no caminho certo e numa forma certa. Muito bem, os caminhos de cada Ser, um, não é? ser válido, ao contrário de ser inválido. Exato. Essa foi difícil. Ah, o que é para ti a felicidade? A felicidade. Está cheio de perguntas. Epá, sabes que Ah, são as perguntas do fim. a felicidade. Felicidade. Poderes, sei lá, ser livre. Ser livre de pensares o que queres pensar, de poderes opinar e falar e resolver e seres o que queres ser sem nenhum tabu, sem nenhum porquê e
Muito bem. Tu és feliz hoje? Sou livre. Sou livre, tenho um passaporte português que me dá acesso a qualquer país e muitas pessoas não têm isso, não têm a liberdade. Tenho liberdade de expressão, posso ser o que quero. Ahm, yeah, E posso- ainda há muita limitação. Não para nós, mas para muita gente a nível mundial. Sim, infelizmente ainda há, mas acho que estamos no caminho certo. Vamos ver. Está cá para esperar. Se calhar já não vai ser no nosso tempo. Nelly, obrigado pela tua presença, obrigado pelas tuas partilhas. Já vamos aqui com um tempinho de conversa, que nem uma entrevista, é uma conversa natural. Obrigado a ti, obrigado por estares cá e obrigado a todos vocês que assistiram. Esperem pelo próximo episódio porque vai ser tão bom ou melhor do que este. E tenho a Regi atrás da câmara a fazer Melhor! gestos. Estou a brincar, não é melhor. Vai ser tão bom como este.